A iluminação aqui tá tão bonita que eu decidi deixar. Se tiver algum reflexo no quadro aí, vocês vão me perdoando. Então hoje eu decidi trazer uma empresa que quem já é do canal já conhece bastante, mas como chegou muita gente nova, eu decidi trazer uma espécie de atualização. Para você que não sabe, as ações de Sanepar, que estavam ali desvalorizando muito, o reajuste que já estava posto e já estava aprovado veio muito aquém do esperado e com isso as ações se valorizaram muito, beirando a casa dos R$4. Então pensando nisso, será que ainda compensa ter Sanepar em carteira? Será que investir em Sanepar é um bom investimento para 2021? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Matheus Raul, aqui a gente fala sobre ações, dividendos, bolsa de valores e tudo mais. Então se você gostou dessa carinha que vos fala, não deixa de se inscrever aqui no canal. Saiba que isso aqui não é uma recomendação de compra para você que está acostumado, aqui embaixo tem uma minutagem, já sabe como é que funciona, se você já conhece a Sanepar, já pode pular para a parte que te interessa. Mas antes de tudo, quem que é essa tal de Sanepar? A Sanepar é a companhia de saneamento do estado do Paraná. Por ser uma empresa do ramo de saneamento, ela envolve ali dois tipos principais de serviços, o tratamento e fornecimento de água e o tratamento e coleta de esgoto. Além disso, a empresa possui uma participação societária, uma companhia que gera energia elétrica a partir dos resíduos sólidos. Então, aquele resíduo feito através do tratamento de esgoto é reaproveitado para poder fazer energia elétrica através da queima ali da chamada biomassa. Em termos de estrutura geral, a Sanepar é uma empresa extremamente gigantesca e atende o estado do Paraná com extrema excelência e maestria, por assim dizer. Atualmente, ela conta com 3 aterros sanitários, que é onde o resíduo sólido é jogado, os restos de esgoto eles são colocados abaixo do subsolo e dá aquela limpada, na verdade, aquela sujadinha no lençol freático. Além disso, a empresa conta com 1.104 poços de captação subterrânea e mais de 168 estações de tratamento de água e 249 estações de tratamento de esgoto. No geral, a empresa gerencia mais de 55 mil quilômetros em linhas de tubulação para o fornecimento e coleta de água e mais de 36 mil quilômetros de tubulação na coleta e no tratamento de esgoto. No Paraná, a empresa atende mais 345 cidades e conta com mais de 7 mil colaboradores, ou seja, bastante gente trabalhando para essa empresa. E falando um pouco mais sobre as ações disponíveis de Sanepar no mercado são SAPR3, SAPR4 e SAPR11. Em termos de cotação, as ações ordinárias, representadas pelo Ticker 3, estão cotadas a R$ 4,99, quase com promoção. Em termos de ações preferenciais, a gente tem R$ 4,66 e as Units, que são junções ali de ações ordinárias e preferenciais representadas pelo Ticker 11, estão valendo R$ 23,52. Com relação ao direito de vender pelo mesmo preço que o controlador da empresa, o chamado tag along, em caso de alternância na governança corporativa, para proteger você e eu que somos acionistas minoritários, o tag along é de 100% nas ordinárias, nas preferenciais e nas units. O segmento de listagem, por conta disso e por conta do free float da empresa, é o nível 2 do mercado, uma vez que existem ações preferenciais e no novo mercado são só ações ordinárias. O valor de mercado, ou seja, o número de ações multiplicado pela cotação das ações, a gente chega numa empresa que está valendo aí 27 milhões e 110 mil reais. E ações disponíveis no mercado, a gente tem total de ações 1.511 milhões e 210 mil ações de Sanepar. Então vamos fazer uma retrospectiva aqui de 2020 para entender por que Sanepar está tão barata e por que será que ela pode compensar ou não para 2021. Em 2020, as ações de Sanepar se desvalorizaram, ali as ações preferenciais se desvalorizaram 18,33%. Ou seja, se você tivesse comprado as ações ali no dia 13 de janeiro de 2020 a 10 mil reais, ou seja, 10 mil reais de ações preferenciais Sanepar, hoje você teria um patrimônio aí de 8.167 reais. Perdeu uma grana boa, né? Mas por que isso tudo aconteceu? Basicamente são 3 principais motivos. O primeiro deles é a crise que a gente enfrentou, no qual as empresas estatais, algumas se desvalorizaram muito, principalmente por conta da emissão desenfreada de moeda e o ceticismo com relação à capacidade do governo de gerenciar os negócios no momento de instabilidade e crise financeira. O segundo motivo é com relação à estiagem, um fator exógeno que não depende da companhia, e estiagem, para você que não sabe, é quando basicamente não chove. E com isso os níveis de reservatório ali da Sanepar abaixaram muito, mais de 70%, com a empresa operando ali basicamente com 30% da sua capacidade, 30% do volume de água disponível, tendo que fazer até rodízio e revezamento para quem iria utilizar água e em que horário. E por último, mas não menos importante, a gente teve um problema político envolvendo o reajuste tarifário da empresa, que em 2020 chegou a ser adiado 2 vezes. E por conta disso, as ações caíram ainda mais. Foi uma sequência muito grande, a Sanepar perdeu muito valor de mercado, o ceticismo tomou conta dos investidores e a Sanepar teve aí um prejuízo, basicamente, com relação às suas ações. Para você entender por que o reajuste é tão importante, eu preciso te explicar um pouco mais sobre como funciona os contratos da empresa. Basicamente, a Sanepar é uma empresa de capital aberto, né, como de fato ela é, que detém a participação do Estado, ou seja, mais de 40% da companhia
maioria é de propriedade do Estado. E pelo fato do serviço da empresa ser saneamento, o seu modelo de negócio é com base em contratos. Esses contratos sofrem ali reajustes anuais e periodicamente durante o ano, reajustes são feitos a depender da demanda e o custo que a empresa tem para poder levar água e coletar esgoto. Em 2020, esse reajuste periódico foi adiado por 2 vezes e agora, mais para o final do ano, chegou a notícia: o reajuste que estava aprovado vai acontecer, mas bem abaixo do que era esperado pela maioria dos investidores. Um reajuste que já tinha sido aprovado na casa de 9% sobre o valor tarifário acabou ficando em 5%. E além disso, houve uma troca ali do índice de correção monetária do IGPM para o IPCA, ou seja, a empresa pode perder ainda mais valor com relação aos seus contratos. E agora, Matheus, o mundo acabou? Chegou a hora de vender Sanepar? Não é bem por aí. Vamos elencar aqui alguns pontos para elucidar essa ideia na sua cabeça. A Sanepar é uma empresa de controle estatal, então além do interesse do acionista, a gente tem um interesse público e político, envolvendo tanto as suas operações quanto o serviço que ela presta. E pelo fato de ser uma empresa do ramo de saneamento, existe aí uma utilidade pública, ou seja, um bem necessário para a existência humana. Não tem como você viver em sociedade sem um serviço de saneamento, de coleta de esgoto e fornecimento de água. Então, mesmo sendo perene, o setor de saneamento não vai deixar de existir nos próximos anos, mas o negócio é extremamente arriscado. E juntando tudo isso, a gente tem um fator exógeno, que é a chuva. Se não chover, os níveis dos reservatórios caem e com isso a empresa passa a ter um custo muito maior, e para compensar esse custo, a gente tem um reajuste tarifário. Se o reajuste tarifário não acontece e o custo sobe, e a gente tem também uma inadimplência por conta dos fatores econômicos, o que acontece? A empresa acaba tendo certos prejuízos. A Sanepar teve uma queda de mais de 30% no seu lucro, a receita caiu bastante, principalmente pelo reajuste que foi postergado e pelo custo que subiu bastante. Então você, antes de investir em Sanepar, precisa pensar em todos esses fatores juntos, ou seja, o interesse público, o interesse particular, o interesse econômico, o serviço que a empresa presta e os riscos envolvendo a sua operação, fora o fator político, que é uma coisa que realmente me impede de investir na empresa. O que eu acho que é necessário? Se você já é acionista de Sanepar, se você já tem ações na empresa, dá uma esperada no relatório do quarto trimestre de 2020 para a gente ver os efeitos da retomada nas chuvas e a melhora nos reservatórios e como que a empresa conseguiu administrar ali esses reajustes que vão acontecer em fevereiro. Não é só um resultado trimestral que determina se a empresa é boa ou ruim. Então coloca ela, dá uma olhada em carteira e fala assim: pô, será que eu quero aumentar minha posição em Sanepar nesse momento complicado? Será que vale a pena investir ou será que eu vou esperar? Isso só você vai conseguir entender, porque eu não sei qual que é a porcentagem que a Sanepar corresponde aí na sua carteira de investimentos. Então, quanto maior o risco, lembrando que a Sanepar é um small cap de controle estatal e que, apesar de pagar dividendos, está com dificuldade tremenda ali nas suas operações, então você precisa levar tudo isso em consideração para poder fazer novos aportes. Se você ainda não é acionista da Sanepar, faz o seguinte: começa sempre pelo setor. Esse vídeo aqui é falando sobre Sanepar, mas é sempre muito importante, na hora da gente escolher uma ação, começar pelo setor, para você não ficar enviesado e começar a olhar diversas oportunidades naquele setor. A gente tem Sabesp, a gente tem Copasa e também a Sanepar no ramo do saneamento. Então dá uma olhada nos indicadores, na situação econômica de cada uma delas e tome ali a sua decisão. Lembrando sempre que isso aqui não é uma recomendação de compra nem de venda. Então essa é a minha opinião, lembrando sempre que o debate é sempre uma coisa muito enriquecedora para o conteúdo que passa aqui no canal, então a sua opinião também é muito bem-vinda. Comenta aqui embaixo se você é acionista ou não de Sanepar e o que você acha da empresa para 2021. Se você gostou do conteúdo, não deixa de se inscrever aqui no canal e o vídeo de hoje vai ficando por aqui.